Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui no canal. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Se você está chegando agora aqui no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, porque conteúdos como esse você vai encontrar aqui de monte para edificar e abençoar a sua vida. Você que já é de casa, já deixa seu like aí, comenta alguma coisa, cheguei, tô ligado, tô na área, tô assistindo, tô sendo abençoado, tô sendo edificado, porque quando você engaja com o conteúdo, o YouTube entende que é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. Então, seja um missionário aí nas redes sociais e nos ajude, compartilhe, manda o link para alguém. Eu tenho certeza que a conversa de hoje vai abençoar muito e edificar a sua vida, porque eu tô com ele hoje aqui, gente. Pastor Evandro Negs. Que isso, meu amigo, que honra. Deu certo. Puxa, depois de tanta luta, né? Deu certo. Prazer é meu, uma honra. E vamos lá, vamos tentar só não estragar esse podcast que é tão bom, né? Tentar não estragar é muito bom. Pastorzão, seguinte, toda vez que o convidado vem aqui, né, principalmente pela primeira vez, eu gosto de conhecer um pouquinho da história. Afinal de contas, eu acho que o nosso testemunho, ele sempre traz uma edificação e ele sempre abençoa a vida das pessoas. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, como que foi esse seu processo de conversão, quando foi que Jesus te encontrou na caminhada, você já vem daquilo que nós chamamos aqui de berço evangélico, não, como é que foi isso aí para você, pastor? Tá, legal. Bom, eu não vim de berço evangélico. Eu acho que isso daí, lá na frente, na nossa conversa, eu acredito que tem os prós pelo fato de eu não ter vindo de um berço evangélico. A minha família, uma família tradicional, católica, porém, também flertava ali para as religiões de matriz africana. Então, era muito interessante e a minha conversão parte, inclusive, de uma indignação e também de uma curiosidade. O Senhor encontrou esse meio, porque eu fui ali daquele cara que fez tudo que o figurino mandava. Então, fiz a crisma, a primeira comunhão, minha família ali, minha mãe, meu pai sempre muito religioso, muito voltado ali para a vida da igreja. E eu fiz tudo isso, fiz todo o processo. Só que era interessante porque a minha família ia aos domingos para o culto, para a missa, né? Tava ali na missa, frequentava a missa. Só que aos sábados, por exemplo, na casa da minha avó tinha um terreiro de umbanda. E lá a família também se reunia. Então, chegou um momento, aquele sincretismo que é muito comum no Brasil, Sim. né? Chegou um momento que eu olhei para aquilo e fiz algumas perguntas para os meus pais, para os meus familiares. Cara, por que nós estamos indo no sábado aqui para a reunião aqui da Umbanda que acontecia e também estamos indo para a missa no domingo? E achei aquilo ali interessante, porém muito confuso, pensando, é nítido para mim, eu era um adolescente, um pré-adolescente, mas era nítido para mim que as duas coisas não se conversavam. E comecei a fazer algumas perguntas ali. Por que nós estamos fazendo? E aí minha família, meus pais, não conseguiram me dar uma resposta concreta, né? Uma resposta que realmente fizesse sentido. E aí eu comecei a procurar por conta própria. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de ler. E aí chegou um momento que eu olhei e falei, cara, isso aqui tá errado. Tem alguma coisa aqui que não tá confuso, certo. né? Tem alguma coisa aqui que não tá certo. E aí foi um momento onde eu comecei a procurar. E aí Deus começou a utilizar de outros meios também para me atrair. Acredito que partindo da curiosidade, mas também eu fui vizinho de uma senhora que era assembleiana raiz, aquela da saia, do coque, enfim, com o figurino montado, trajado, como vem aí na sua cabeça. Você que está assistindo, com certeza você conhece alguém assim. Mas no meio do caminho, eu virei melhor amigo do neto dessa minha vizinha, o Richard, alguém que foi assim fundamental para o meu processo de conversão. E eles vieram de berço cristão e tal. E um belo dia ele me convidou para ir numa igreja, era uma Assembleia de Deus, eu fui. Não entendi absolutamente nada, não entendia nada. Não tinha familiaridade com a Bíblia, embora frequentava ali a missa aos domingos, mas não tinha familiaridade, não tinha tato. Abre aqui, abre em Gênesis, Apocalipse, quem que são? É uma briga entre esses dois caras, o que acontece? Não entendia nada. E aí, então,
acontece que, resumindo uma história longa, acontece que eu fui uma primeira vez, foi o meu primeiro contato com uma igreja cristã protestante. E depois desses dias aí, eu comecei a frequentar mais algumas vezes. Meus pais nunca viram problema nisso, desde que eu estivesse envolvido com alguma religião e estivesse buscando algum Deus. Ah, sim. Então, eles nunca fizeram o contrário, eles nunca Sim. me pediram o contrário, Sim. né? Ah, não, você não pode ir nesse lugar ou naquele lugar. Não, muito pelo contrário, você precisa estar em algum lugar. E pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor orquestrou ali essa amizade, que foi um meio pelo qual eu conheci o Evangelho. Enfim, sou apaixonado por ele até hoje. Então, eu não vim de família cristã, protestante, vim de uma família que tem aí esse estereotipo. Talvez você que está me ouvindo aí vai acabar se identificando muito com isso. E hoje, então, eu acabo fazendo parte ali da Dínamos. Então, mais ou menos o processo foi esse. Aqui no meio da nossa Muito conversa bom, a gente vai... muito bom. vai Então, por quê? entendendo. Porque aí eu já ia entrar agora na questão ministerial. Eu Tá. acredito que o ministério deva começar a acontecer aí nesse processo, né? Tá. De transição, não sei como é que foi. Como é que foi a questão do ministério? Hoje, o Evandro pastoreia a juventude, Sim. né? Então, a gente vai chegar lá, mas eu queria que você começasse a falar para nós como é que foi que você começou a entender esse chamado. Principalmente o público, talvez, que vai nos ouvir aqui seja um público mais jovem, e a galera tem muito esse questionamento, né? Poxa, como o chamado? O que eu nasci para fazer? Poxa, pensando no quesito igreja... será que eu vou ser um líder? Não vou ser? Será que eu tenho uma chamada para ser um pastor ou não? Eu acredito que você passou também por Sim. essas crises. Como é que foi que você entendeu isso, pastorzão? Fala para nós. Então, é curioso, porque eu nunca tive uma crise no sentido de o que devo fazer. O que devo fazer? Vou reformular. A minha crise nunca foi em relação a um título, e sim como eu posso ser útil dentro da vida da igreja. Sim. Sempre foi essa a minha cabeça. Então, diferente de muitas pessoas que tiveram uma experiência mística, por exemplo, no momento que estava no seu quarto e Deus falou, cara, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você foi chamado para isso. Eu não tive essa experiência. O que eu sempre tive, que sempre queimou no meu coração foi o desejo de servir a igreja e de ser útil para o reino. E quando eu entendo ali o mandamento, o ide, o pregar e o evangelho, esse é o mandamento, esse é o chamado de todos. Agora, o meio pelo qual nós fazemos isso, que é a aptidão que nós temos, a ferramenta que nós temos, aí varia. Aí cada um tem o seu. E quando eu estou dentro da vida da igreja, eu começo a perceber algumas características que se assemelhavam a um pastor. Então, o cuidado, o desejo realmente de ver uma vida sendo transformada, o fato de você se preocupar. Então, eu comecei a perceber ali algumas características que me levavam para esse lugar. E as coisas foram tomando forma, fui me envolvendo ali nos bastidores da igreja e comecei a perceber ali também que havia algumas necessidades. E via também que eu poderia ser útil dentro das necessidades que iriam aparecendo. Eu acho que uma dificuldade muito grande que a nossa geração encontra é de querer uma coisa muito pronta para então você fazer parte daquilo. E é algo que para mim não faz sentido nenhum. Bom. Então, o que eu acredito é, o Senhor está fazendo algo e existem características em você que contribuem para aquilo que Deus está fazendo. Uau. E eu comecei a perceber algumas características em mim que poderia contribuir para aquilo que Deus estaria fazendo ali na igreja local. E aí a coisa foi tomando forma, fui me envolvendo, fui fazendo os cursos da igreja, fui liderando, e as coisas foram começando a acontecer, fui vendo portas se abrindo. E aí, nisso, a construção foi indo de forma muito natural. Eu nunca pensei, entrei dentro da vida da igreja e falei, cara, vou ser pastor. E daqui para frente, tudo que eu for fazer é mirando nisso. Não, o que eu vou fazer é estar à disposição do Senhor para aquilo que for necessário ser feito dentro da vida da igreja. Foi isso que aconteceu. E é dessa forma que eu vejo até hoje o ministério de forma saudável. Alguém que está de forma saudável
dentro da vida da igreja. Então as coisas foram menos místicas, assim, menos... cara, que chamada. Embora no meio do caminho teve, sim, algumas experiências com o Senhor que me testificou realmente o lugar que eu deveria estar, o caminho que eu deveria traçar, mas não teve essa coisa assim, o anjo descendo e essas experiências muito loucas que a galera conta por aí. Eu acho muito legal. Que pena que comigo não aconteceu. Eu queria que tivesse acontecido. Mas talvez até pelo meu perfil, as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Foi gradativo, né, pastor? Exato. Foi gradativo. Exatamente. A sua história é parecida, assim, com a minha também, né? Porque a gente estava até conversando no off aqui, gente. Para quem não sabe, eu fui barbeiro por muitos anos, sou barbeiro ainda, hoje bem menos, né? Se vocês acompanham minhas redes lá, às vezes eu posto alguma coisa de barbearia, mano, meu direct chove. Oxi, você é barbeiro e tal, não sei o quê. Mas por muitos anos eu me dediquei à minha profissão, ganhei prêmio de melhor barbeiro do Brasil, dei curso, fechei parcerias com grandes empresas e eu sempre tive esse entendimento, pastorzão, de tudo que nós fizermos, se for com excelência, glorifica a Deus. Exato. Entende? É isso aí. Exalta o nome do Senhor. Então hoje eu tenho barbeiros que me acompanham desde a época que eu era muito mais... o meu conteúdo era muito mais voltado para a barbearia, que me acompanham até hoje. E que me falam, cara, fui tocado, voltei para a igreja, tô firme com Deus. E assim, os caras continuam lá. Então assim, a gente não entende os planos do Senhor, né? A gente não consegue compreender tudo. Sim. Então muitas vezes Deus vai usar os meios comuns, naturais, secular, para tocar a vida de pessoas através de você. Às vezes, por exemplo, nós estávamos falando aqui do pastor Dênio Lara, que é uma referência, o próprio pastor Neto Sanoli, que é uma referência, mas existem pessoas que, por mais homens de Deus que esses homens sejam, eles não vão tocar. Mas você lá na sua faculdade, você no seu serviço, você como um Uber, como um advogado, como um médico, vai tocar. Exatamente. Isso não significa que você não seja um pastor com P maiúsculo, né? O fato de você estar ali dentro da sua barbearia, você já está exercendo a sua função de pastoreio, né? Quem são as pessoas que sentam ali, que você tem a oportunidade de aconselhar, de orar, de cuidar. O cara que está dirigindo um Uber aí, você que está nos escutando, talvez indo para a sua faculdade, tem ali um povo que o Senhor confiou a você. Então, o seu ministério começa a partir disso, quando você consegue ser fiel no pouco e consegue perceber que você pode desenvolver com aquele rebanho, com aquele pessoal e aonde o Senhor te colocou também. Então, o pastor, ele só é o reconhecimento público daquilo que o coração ele já pulsa para ser. Então, a igreja só reconhece publicamente aquilo que já é um fato, é o seu estilo de vida. A igreja reconhece. Isso é muito bom o senhor falar, porque eu estava conversando com um menino precioso, um menino preciosíssimo, assim, eu pastorei o coração dele, e ele recebeu uma palavra, né, sobre liderança, sobre pastoreio, e ele almeja. E o apóstolo Paulo diz, né, quem almeja o episcopato, uma boa coisa almeja. Ele almeja isso. E ele veio conversar comigo, ele falou, pastor, cara, eu tenho uma palavra e tal, mas às vezes eu estou muito ansioso e eu não vejo as coisas acontecendo. E aí eu fui e dei um conselho para ele. Eu falei, cara, faz o que está proposto para hoje. Exatamente. Entende? Então, se você tem uma empresa, se dedica o máximo na sua empresa. Pode ficar tranquilo que se a promessa veio do Senhor, ela vai se cumprir quando você menos esperar. Exatamente. E eu falei para ele, cara, eu estou vivendo coisas hoje que eu nunca imaginei. Até tive palavras, mas sabe quando você recebe aquela palavra e você fala, cara, beleza, mas assim, quando? Então assim, cara, se preocupa com hoje. Calma o teu coração, cuida bem da tua casa, da tua família, da tua esposa, do seu trabalho, e as coisas vão acontecer e vai se preparando. Exatamente. Você já se matriculou num curso de teologia? Para você exercer o seu chamado com mais excelência? Você está estudando, você está lendo as escrituras, você está passando tempo com Deus. Então assim, cara, às vezes a pessoa tem até o chamado ali, ela tem uma promessa, uma profecia sobre a vida dela, mas às vezes Deus quer que ela seja fiel ali no pouco, né? Exatamente. Naquilo que é corriqueiro, naquilo que é comum. Tem um cara, acho que é Steve Timms, o nome dele, ele fala muito sobre missiologia, e ele fala que às vezes Deus quer mais nos dar um coração extraordinário do que fazer com que nós façamos coisas extraordinárias. Porque uma vez que nós tivermos um coração extraordinário, tudo que a gente faz vira extraordinário. É consequência, né? É consequência. E se tem algo do qual a gente precisa bater muito na tecla, dentro da vida da igreja, é a respeito da disposição do preparo, como você bem disse. Porque algo que se consolida, algo que realmente vai fazer sentido, algo que vai marcar uma geração, não é fruto do nada.
Boa. É fruto de um preparo, né? É Exatamente. fruto de uma pessoa que colocou a sua vida à disposição daquilo que foi chamado para fazer. E eu digo para você, eu gosto muito da frase do pastor Gustavo Paiva, do Nova Geração, que ele fala o seguinte: demora muito tempo para Deus fazer de repente, né? Demora muito tempo. Então, demora muito tempo o preparo para que o de repente de Deus aconteça. Então, não desvalorize ali o momento, e se você é jovem, um adolescente que está nos ouvindo aqui agora, não desvalorize o fato de você sentar e aprender, de você dedicar tempo nisso, acrescentando conteúdo, sendo apaixonado pela palavra, seja lá o que você for fazer, gaste tempo amolando o seu facão. Gaste tempo amolando o seu facão para que você dê o corte certeiro na hora, sabe? Porque hoje infelizmente, nós temos uma geração muito superficial que acha que sabe muita coisa sem ter uma vivência e sem ter profundidade naquilo que está fazendo. Então, lembrando, se você tem um chamado pastoral, assim como nós temos o privilégio de estar à frente de um rebanho, nós estamos falando da igreja do futuro. Qual que é a qualidade da igreja do futuro? A qualidade da igreja do futuro tem muito a ver com a qualidade daquilo que você se dedica hoje para fazer. Então, é uma responsabilidade e uma prova de amor para com o Senhor e para com o rebanho do Senhor, o quanto você se dedica hoje. Sim. Entendeu? O quanto você se entrega hoje, o quanto você se empenha hoje para tal. E você pode ter certeza que no meio do caminho o Senhor vai fazer de repente, né? Os de repentes de Deus demoram muito tempo para acontecer. Pastor Neto tem uma frase aqui que ele sempre usa. Ele diz que de repente não é do nada. Exatamente. Então, assim, você planta uma semente, de repente ela nasce ali, mas não é do nada. Exatamente. Teve um plantio, teve um regar, teve um trabalho, processo, teve um né? processo. E assim, pastor, você falando isso, eu me lembrei exatamente do podcast que vocês estavam conversando. Ó a mesa, gente. Daniel Lara, Madalena e pastor Evandro. Então, assim, um podcast muito bom para você assistir. Só você entrar no YouTube aí. Mas vocês estavam falando muito dessa questão do preparo. Até o Dani falou. Nós temos uma deficiência hoje em muitos pastores não quererem estudar. Não querer se aprofundar. Exatamente. Então, muitas vezes o cara tá ali, aí prega o mesmo sermão todo domingo, assim, não tem problema. Assim, igual ele falou, não tem problema, eu acredito que vai tocar algumas pessoas, mas será que isso não é uma certa preguiça? De estudar, de trazer um conteúdo, de trazer algo mais relevante ali para a igreja, porque no Brasil, a gente olha até para o cenário político, né? Eu costumo brincar, você vai ver o vereador. Quem é o vereador? É o Zé do Ovo, que é o cara gente boa, é o outro. E não tem problema, pode ser um cara muito bom e fazer um excelente trabalho. Mas eu tenho um pensamento para mim, poxa, por que não pelo menos um aninho para o cara passar ali, para ele entender o que é política? Exatamente. Só que não é assim, o cara é simpático, conhece bastante gente, joga lá no meio e faz a parada. E às vezes eu acho que essa cultura, às vezes, resvala na igreja, né? Com certeza. O cara é um pouco carismático, Com fala um pouquinho bem, eu vou começar aqui um trabalho, eu vou começar a pregar, vou começar a Com igreja, certeza. como se fosse uma coisa comum, entendeu? É interessante, porque quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, Paulo é Paulo, né? Paulo na minha humilde opinião, é o cara. É o cara. Depois, obviamente, de Jesus, que está em outra prateleira. Mas Paulo é Paulo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, se a gente tirar o que Paulo escreveu, pouca coisa sobra. Então, Paulo tem a sua relevância. Só que antes de Paulo, vem um camarada chamado Barnabé, dito em Atos dos Apóstolos. Quem que foi Barnabé? Barnabé foi o cara que foi procurado para falar assim, olha, sabe o Saulo? Sei, o Saulo, que perseguia cristão, que estava lá no apedrejamento, inclusive de Estevão, esse camarada. Você vai fazer o seguinte, você vai caminhar com ele 1 ano. Você vai caminhar com ele 1 ano. E durante esse processo de caminhada com ele 1 ano, você vai passar pelo processo dele de discipulado, de atestado de conversão dele. E a Bíblia vai dizer 3 características muito marcantes ali em Barnabé. Que ele era um homem nobre, cheio do Espírito Santo e de fé. Foi o primeiro cara que fez uma oferta generosa para a igreja, doou um terreno para a igreja. Está lá dito em Atos dos Apóstolos. Mas o que eu quero dizer? É que tudo o que Paulo foi, todas as características de Paulo, alguém generoso, cheio do Espírito Santo e de fé, ele olhou para alguém. Ele teve Barnabé como a sua figura ali, para que pudesse se identificar. A frase de Paulo, seja o meu imitador como eu sou imitador de Cristo, é porque um dia ele foi imitador de alguém.
Ele não tirou isso do nada. Não foi uma utopia, uns 5 minutos que deu nele. Muito bom. Ele entendeu o que ele estava fazendo. E aí, teve todo o processo, então, para com Paulo e Barnabé, de Barnabé para com Paulo, de atestando a sua conversão e etc., abrindo portas, discipulando, tratando temperamento e etc. e tal. Tudo isso para chegar nesse momento. Vai existir um momento, Paulo. A primeira pregação de Paulo não houve conversão, irmão. Foi uma porcaria. Entendeu? E tem muita gente que talvez esteja pensando, puxa, eu não fui chamado para isso porque não teve aquele mover que se esperava. Mede o sucesso pelo resultado, Exatamente. Mas existe um tempo de processo, existe um tempo do qual, calma lá, vamos sentar, Existem coisas internas que são muito mais valiosas do que as externas que você vai conseguir metrificar. Então, aproveite esse tempo para que haja esse preparo, se junte com pessoas, desenvolva uma relação com pessoas, relações que têm autonomia na tua vida, sabe? Se você tem chamado para tal, seja pastor, seja qual for o seu chamado, entenda o momento que você está e as pessoas que Deus colocou no seu lado, porque essas pessoas vão atestar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E a gente acaba desvalorizando isso. As pessoas que o Senhor coloca do nosso lado são pessoas que o Senhor colocou para nos treinar, mas também para atestar quem nós fomos chamados para ser. Isso. E teve uma coisa que você falou, pastor, que foi o que eu falei para ele. Eu falei, cara, esse reconhecimento da profecia que você recebeu, ele vem da igreja. Sim. É a igreja. Nós temos lá, você citou agora, Paulo, Barnabé. Você pega ali, se não me falha a memória agora, se é Atos... não vou lembrar agora se é Atos 11, 12, 13, alguma coisa assim. Que é a igreja que envia Paulo e Barnabé. Cara, Paulo, hebreu de hebreu, fariseu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim. Exatamente. Cara, um monstro. Mas quem é que reconhece quem envia Paulo? É a igreja. É a igreja. Barnabé doou um terreno para a igreja, um homem de características excelentes, mas quem envia Barnabé é a igreja. O Barnabé não falou, agora que eu estou no hype aqui com a igreja, eu vou fazer a obra. Paulo não pegou, agora que eu sou um apóstolo de Cristo, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso, eu vou fazer a obra. Não. A igreja impõe as mãos sobre eles e os envia para a obra, entende? Então eu falei para ele, cara, tudo passa pelo filtro da igreja. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. É a igreja que vai reconhecer essa chamada tua, mano. Algo que perdura tem que passar pelo crivo da vida da igreja, cara. Sempre. Da vida da igreja. É isso aí. Pastorzão, falando um pouquinho agora da Move, né, do Ministério Move, eu queria que você falasse um pouquinho como que nasceu o Move ali dentro do Ministério Dínamos, que é o ministério hoje de jovens lá da igreja. Como é que foi esse processo de criação, de nascimento? Fala um pouquinho para nós aí. É muito curioso, porque há 16 anos atrás, eu conheci um cara, e esse cara é o Daniel Lara Jr., certo? Pastor Daniel Lara Jr., provavelmente você deve ter ouvido falar dele aí. E já estava acontecendo um movimento na Dínamos, onde jovens estavam se achegando, mas era um número muito pequeno, era um número muito pequeno de jovens ali. Acho que se dava 20, 30 jovens ali, era o máximo. Mas nós tínhamos uma convicção muito grande no nosso coração, que Deus estava fazendo algo ali, queria romper, queria sair dali, queria atingir muitos jovens ali, muitos jovens e adolescentes. A minha primeira formação é publicidade e propaganda. Legal. E era na época que eu estava na faculdade. Eu estava cursando publicidade e propaganda na Metodista, quem conhece aí, um salve para os metodistas. Estava lá estudando na Metodista. E o Daniel também começou a fazer faculdade lá. Só que eu era um ano à frente dele. E um belo dia, lá no centro de convivência, nós estávamos lá batendo um papo e tal, e aí a gente chegou na mesma conclusão. Isso daqui precisa ter uma cara, precisa ter uma identidade, precisa ter uma forma. E orando, nós chegamos à conclusão de um grande mover, uma grande onda do mover de Deus que estavam para acontecer. E essa era a percepção e que queimava no nosso coração. E por isso, então, nasce o nome Move, de um mover da onda de Deus, do mover de Deus que poderia acontecer na nossa geração e iria reverberar nos nossos filhos. Era o que nós estávamos pensando há 16, 17 anos atrás. E isso nasce na faculdade, isso nasce na mesa da faculdade lá, sentado lá. Isso. E aí foi onde começou a tomar forma, chamei um amigo que era design e tal, e a gente começou, designer, e aí a gente começou a moldar ali
o que seria a Move, a cara da Move. Mas a essência já estava no nosso coração, que era uma grande onda do mover de Deus. Como isso iria acontecendo, a gente não fazia ideia, não tinha grandes referências. Muito bom. As referências que foram surgindo posteriores, foi um pastor Lucinho, depois, Verdade. que veio de uma Lagoinha. Mas eram poucas as referências de pastores, de jovens e de movimentos que estavam acontecendo. Ou pelo menos, obviamente que estava acontecendo, mas com o advento da internet, as coisas agora conseguem ter uma visibilidade muito maior. Naquele tempo era bem menor, era bem mais tímido. Mas nós estávamos crendo que Deus iria fazer. E aí, então, nasce a Move. Daniel à frente, os movimentos de avivamento, de busca, umas visitações do Espírito, do qual marcava muitas pessoas se chegando, pessoas largando a prostituição, top, a vida de drogadição, enfim, famílias sendo restauradas através dos cultos que aconteciam, eram cultos todos os sábados, acontecia, e a coisa foi tomando uma proporção. Dentro do que a gente tinha de recurso, a gente foi começando a jogar alguma coisa aqui, outra ali na internet. Não procurem, porque vocês vão achar coisas muito feias. Vou pedir, inclusive, até para tirar aquilo do ar depois desse podcast. Mas com uma intenção, puxa, culto na praça, culto ali, legal. E sedentos para ver realmente o mover de Deus. Então, a Move, ela nasce desse lugar, de ver uma grande onda no mover de Deus que pudesse romper ali as gerações e chegar nos nossos filhos. E é o que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus. 17 anos depois. Aí, cara, legal. Então começa como um movimento e depois vira um ministério meio que oficial, assim, da juventude da Dínamos da Dínamos. Move. Isso aí. Exatamente. Então, começou a ter forma, as coisas começaram a funcionar, o Senhor começou a trazer pessoas e uma liderança, começou a ter uma cara, uma identidade muito bem estabelecida, muito bem formada. Muito bom. E aí, então, nasce a Move, e hoje a Move, não só em Santo André, mas todos os campos Dínamos tem uma Move ali, lá. tem uma liderança Move ali que acontece com o mesmo coração. Glória a Deus. Arrisquem dizer, mais apaixonado do que há 17 anos atrás. Glória a Deus. É porque aí começa a estruturar, né, pastor? Isso. Vem o movimento, depois você vem ali e vai aparando as arestas, né? Porque aí você ganha a galera no movimento, depois você discipula, ensina, instrui, faz com que eles sejam cristãos mais maduros ainda, né? Essa é a importância de você. Às vezes as pessoas falam, mas está institucionalizando um movimento. Não, cara, é discipulando pessoas através da instituição igreja, né? O movimento, ele tem o seu espaço. Tem o seu espaço. E ele sempre existiu na vida da igreja, na forma de se fazer a igreja, mas ela precisa desembocar na vida da igreja. Ela precisa desembocar na igreja local. E é isso que nós tínhamos percebido, estávamos percebendo o Senhor fazendo, e foi o que aconteceu. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, a Move está lá e com uma liderança bem sólida e pastores à frente aí em cada uma das Dínamos aí. Muito bom. E como que vocês trabalham com a juventude lá, pastor João? De repente tem um líder de jovens aqui assistindo a gente, ouvindo. Qual é a forma de trabalhar de vocês? Tanto litúrgica, né? Questão de culto, pregações, quanto os trabalhos extras de discipulado. Como que vocês trabalham essa questão lá com a galera da Move? Beleza. Hoje lá na Move, nós temos 2 cultos ao mês, são quinzenais, um sábado sim ou não, intercalado com reuniões de pequeno grupo. Que legal. são os GCs, né? Para nós, grupo de conexão, mas para aqueles que estão mais familiarizados com célula e tal. Que acontece ali todos os sábados também. Então, todos os sábados eu digo intercalado. Intercalando, né? Então os jovens têm atividade todo sábado. Exatamente. Um sábado culto, um GC, outro culto, GC. Exatamente. A gente aproveitou o advento da pandemia e aplicou isso que nós estávamos entendendo que era a direção mais clara ali para aquele tempo. E aí é importante dizer que todo mundo que fala a respeito de Ministério de Jovens quer reduzir o Ministério de Jovens a um culto. Então, assim, Ministério de Jovens não é um culto. E é bom que a gente deixe isso muito claro. Ministério de Jovens são princípios muito bem estabelecidos. Quais são os princípios que norteiam o seu ministério? E não um culto de jovem. Culto de jovem, um ajuntamento, você pode fazer a qualquer canto e a qualquer lugar. Agora, os princípios, eles são vividos fora de um lugar físico. Cara. E é o que nós prezamos lá. Então, tem princípios muito bem estabelecidos. Inclusive, nesse próximo sábado, nós temos um evento chamado Vision Day, que é trazendo novamente os princípios
para todo mundo, embora isso está muito bem estabelecido, já está ali, já é algo intrínseco, mas o Vision Day traz para nós agora, novamente, lembrando quem nós somos. Muito bom. Independente do culto de sábado, ou do próprio culto de domingo, ou um GC acontecendo ou não. Então, antes de você pensar em ministério de jovem, pensa quais serão os princípios que irão nortear esse ministério. Legal, pastor. Não, aí você matou, né? Porque às vezes a galera quer começar um culto de jovens ali e tal, e acha que vai ser só aquele negócio, né? Eu acredito que o pastor de juventude, o pastor que lidera um grupo ali de jovens, ele tem que trabalhar na dor dos jovens, né? Que muitas vezes você não consegue trabalhar num culto. Exatamente. É necessário esse discipulado, entender a mente deles, pegar um tema ali central e tratar aquele tema. Cara, muito bom, pastor. Acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Esse discipulado. Exatamente. Discipular essa nova geração. Discipular é um dos princípios que norteia, inclusive. Nós temos lá 5 princípios que são a coluna dorsal da Move lá hoje. Que é o ganhar, o evangelizar, o cuidado, depois do cuidado o discipulado, depois do discipulado o treinamento e depois do treinamento o envio. Ou seja, a todo momento, a sua vida ela tem que estar direcionada para isso. Em ganhar, em cuidar, em discipular, em enviar, em treinar e enviar. A todo tempo. Todos os nossos eventos, eles têm esses princípios intrínsecos, envolvidos ali por trás. Então, um culto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando, nós estamos enviando, nós estamos fazendo o quê? A nossa reunião de sábado, o que nós estamos fazendo? Ao sentar numa mesa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando, nós estamos discipulando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ganhando. Então, uma vida cristã saudável, ela passa por esses 5 pilares aqui, entendeu? Então, essa daqui, e só trazer uma analogia para ficar um pouco mais claro aqui. Todos nós somos chamados para dar frutos. Okay. Todos nós somos chamados para dar frutos. Quando nós falamos de princípios, nós estamos montando uma estrutura para que esses princípios, então, para que esses frutos possam ser dados de forma saudável. Sim. Se você pega um pé de uva, uma parreira, né? E você não monta uma estrutura, ela vai nascer semelhante a uma trepadeira, vamos dizer assim, ela vai se esparramando ao chão, e se esparramando ao chão, os frutos ali estão suscetíveis a quê? A bicho, a ser pisado, a não ser consumido e etc. Quando você tem uma estrutura, que são os princípios norteadores, você está fazendo então que essas frutas elas cresçam, mas cresçam em cima dessa estrutura para que então os frutos se tornem ali cada vez mais saudáveis, entendeu? Muito bom. Para que os frutos ali sirvam para realmente aquilo, o princípio pelo qual elas foram criadas, para o objetivo pelo qual elas foram criadas. Então, mais do que ver frutos, é estrutura pelo qual esses frutos estão nascendo, entende? As pessoas não comem a estrutura, mas elas desfrutam de um fruto que foi baseado na estrutura, entendeu? Muito bom, cara. Então, quando nós pensamos Move hoje, nós pensamos dessa forma. Muito bom, pastor. E para essa temporada, assim, o que o senhor tem ministrado no seu coração, o que a Move tem ministrado nos jovens, né? Eu digo como pregação, como discipulada ali, qual é a temática que vocês estão trabalhando com a galera lá, que tem edificado o pessoal? Eu gosto de pensar a Move e os momentos que nós temos e cada um dos nossos eventos, não só como eventos. Nós enxergamos cada um deles como momentos decisivos de transição de vida. Então é a oportunidade que nós temos de um cara que pisa num culto ou num GC, dele transformar a vida dele. E nós enxergamos todas as nossas reuniões dessa forma. Então, tudo é feito com muita excelência, tudo feito muito pensado. Por quê? Nós queremos fechar ali as objeções naturais para que a pessoa realmente tenha uma experiência com o Senhor. Sim. Então, nós somos bem intencionais, inclusive na palavra que nós pregamos. Hoje, aliás, no próximo mês, você está muito convidado, inclusive, para ir lá nos conhecer. Vou aparecer lá. Mas nós vamos falar um pouco mais a respeito do ganhar. E mais do que o ganhar agora, mas também do processo do cuidado. Nós estamos falando de uma igreja e de um fato, que é que a igreja irá crescer,
Isso é um fato. Nós temos visto jovens e adolescentes com um hábito muito diferente agora. Nós estamos vendo essa geração alfa com um hábito muito diferente, buscando sim a religião, buscando sim a aproximação do Senhor, de Deus. E nós temos que aproveitar e surfar dentro dessa onda. Mas nós temos que nos preocupar também com o cuidado, cara. Como que nós estamos cuidando dessas vidas? Não adianta a gente ter uma igreja superlotada, mas com pessoas que não estão sendo cuidadas. Então, nós estamos hoje focando nisso e as nossas palavras, os nossos cultos têm voltado para isso. Não somente o ganhar, mas o cuidar. Pessoas disponíveis ao cuidar também. Muito bom. E assim, pastor, o senhor falou um pouquinho sobre a qualidade e eu queria que você ressaltasse um pouco sobre as qualidades dessa geração. Porque muita gente, o defeito é aquilo, e essa geração é isso, essa geração é aquilo. Mas nós, como pastores, como líderes, nós também somos aguçados para isso, né? Para enxergar também a qualidade, os dons, os talentos que Deus está depositando nessa geração, para esse tempo, para tocar um tipo de pessoa, um tipo de gente. Quais são as qualidades aí que você vê nessa geração? Muitas. Até porque deveria ser um pecado você pastorear algo que você não acredita. Deveria ser um pecado aí, um pecado que deveria ser notado. Então eu acredito muito. Todas as gerações, Marcos, todas, se você pegar o histórico, você vai perceber algo muito interessante. Todas as gerações, elas foram desacreditadas. Todas. Se você pegar o movimento hippie, a geração que antecedeu o movimento hippie olhava para aquela geração e falava assim, cara, daí não vai dar nada. Vai dar nada. Quando você olhava para um baby boomers da vida, você olhava para aquilo e falava, cara, daí que vai surgir? Quando você olhava para a década de 80, 90, com o movimento Paz e Amor e etc. Você olhava para aquilo ali, década de 70, 80, você sempre olhava para aquilo dizendo, isso daí não vai dar nada. E sempre foi e é uma promessa bíblica que a geração posterior sempre será mais apaixonada pelo Senhor. Só que a questão é se nós estamos sensíveis para perceber como que essa geração age. Sim. E é o que muitas pessoas e muita liderança não consegue conectar com o coração desse pessoal. Senhor, você fala assim que a forma dessa geração de expressar é diferente da passada. Exatamente. A questão é que às vezes a geração passada quer que essa geração expresse o amor da mesma forma que eles expressaram. E é muita presunção, né? Pensar que o Senhor, ele só cabe dentro daquele tipo de mover. Só cabe dentro daquele jeitinho quadrado de ser feito. E ali era mover de Deus. Aquelas características eram uma característica da presença de Deus. Obviamente que existem características que elas são muito marcantes e elas não deixaram de existir. Mas hoje, pelo advento da internet, redes sociais e etc., existem muitos movimentos que estão acontecendo. Então, eu acredito que essa geração ela tem muitas qualidades, mas muitas qualidades. Essa geração é uma geração extremamente adaptável. Ela se adapta muito rápido a qualquer lugar. É uma geração que tem um coração muito voltado para a causa, mais do que o benefício apenas, mas a causa. É uma geração que é muito voltada para isso. Um exemplo muito claro, meu pai, eu vim de uma família onde meu pai é metalúrgico. Você sabe, Grande ABC, São Bernardo, polo metalúrgico. Boa parte ali da porcentagem das pessoas, os pais passaram por uma empresa metalúrgica. E o que acontecia? Qual que era o sonho de um pai metalúrgico? Que você entrasse dentro de uma metalúrgica, dentro de uma Ford, dentro de uma Volks, que você tivesse a sua carteira de trabalho assinada, com convênio, e que você tivesse uma boa PLR no final. Esse daqui, é o padrão. Esse aqui era o sonho de qualquer pai. Não importa se você estava apertando pneu, parafuso de roda o dia inteiro. Não importa o que você estava fazendo. Você precisa ter uma estabilidade. Qual que é a causa? Para onde que vai? Não importa. Importa é que você tem a sua PLR, você está comprando sua casa, você tem o seu conveninho e o seu salarinho pingando todo mês. Hoje, se você chega para um adolescente, para o jovem da sua igreja e fala assim, então, cara, tem uma vaga lá na Volks, lá, você vai ficar 30 anos, cara, apertando parafuso, ganhando tal coisa. Ele vai olhar para você e falar assim, você tá louco, mano? Qual que é a causa disso? O que tem por trás disso? Qual o propósito que tem nisso aí? Exatamente. Fazer isso aí. O que a gente está atingindo? Agora você fala para o moleque, você fala assim, cara, nós estamos saindo daqui, nós estamos indo
sei lá, para qualquer canto do mundo, porque o nosso objetivo é isso daqui, mudar esse lugar. É isso daqui, estabelecer o reino dentro desse lugar. Levar a palavra de Deus. E tamo junto, pastor. Só que não vai ganhar nada, então não tem problema, pastor. Tá tudo certo. O que me anima é a causa. É a causa. Essa geração nós conseguimos encontrar isso. Nós conseguimos encontrar isso. Tem as suas características e as suas peculiaridades, mas tem muito mais prós do que contra. Óbvio que sim. Muito mais. É uma geração que está muito mais conectada, que consegue produzir coisas que nós poderíamos demorar assim 3, 4, 5 dias, meses para produzir. Você senta com um moleque hoje de 15 anos e fala para ele, mano, preciso de um vídeo. Não, peraí que a gente já resolve aqui pelo celular aqui, pá. Tá aí, ó, o vídeo. Esses dias nós estávamos lá com a galera da mídia lá, o pastor André, a gente estava lá conversando. Puxa, vou começar a fazer inglês porque vai ser bom e etc. O pastor André falando, os meninos, não, já tem uma IA aqui, ó, que produz na hora aqui, você falando em inglês. Tá aqui, ó, o seu Reels completamente em inglês, tal. Caraca, então, velho. Utilizar disso e olhar para isso. Então, essa geração, ela tem muitas qualidades. Muitas qualidades. O que falta é as pessoas olharem para elas e enxergarem o futuro delas. Muito bom. E aí só abrindo um parênteses e fechando pra gente, para isso ficar muito, muito convicto no nosso coração. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, dentro de um cenário, eu acredito que um dos cenários mais bonitos e um momento épico, que é para ungir Davi. Ele chama todos os seus irmãos. Seus irmãos estão ali e ele olha para aquilo e fala, cara, nenhum desses tem uma característica legal, uma aparência bonita, o outro forte e tal, mas não é nada disso. Eu cheguei aqui na sua casa para falar a respeito de algo. E esse algo é o quê? Sobre o futuro. A conversa de Jessé dentro daquela casa, do profeta Samuel dentro daquela casa, era para falar sobre futuro. Futuro. Eu não sei quanto tempo demorou. Depois a gente faz uma pesquisa aí no chat GPT. Inclusive uma boa curiosidade. Do momento que Davi está sendo ungido, até o momento que ele se torna rei, quanto tempo demora aqui? Qual que é esse gap? Mas a conversa do profeta Samuel sempre foi falando do quê? De futuro. Futuro. Nós estamos aqui falando de futuro. Só que tem um detalhe. Nós estamos falando de futuro, só que o futuro não está aqui. O futuro estava fazendo o quê? O futuro estava apacentando a ovelha. Aí ele para tudo e fala, chama o futuro, cara. Chama o futuro aqui na mesa. Nós estamos falando de uma geração que está apacentando a ovelha. Nós estamos conversando sobre o futuro, só que o futuro não está na nossa mesa. Caraca, velho. O futuro não está aqui. Entendeu? Meu Deus. E aí, quando o futuro chega, todo mundo, não tem ninguém que não reconhece que o profeta Samuel é um profeta que ele está fazendo é de Deus. Ninguém. Você não vê nenhum questionamento posterior a isso. Samuel é homem de Deus, ponto. Tá tudo certo. O que ele foi fazer, ninguém questiona se é ou não, porque ele é o Samuel. Tá aqui. Todo mundo reconhece que ele é. Que ele é. Só que nenhum dos seus irmãos se inclina pro futuro, entendeu? Meu Deus. E trata o futuro, cara, do jeito que deveria. Nossa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo na mesa, nós estamos falando de futuro com um monte de cara barbado, mano. Cabeça branca. Eu acho que passou do meu tempo já. Eu tenho 35 anos, eu acho que passou do meu tempo. Não é porque eu uso roupa descolada que eu tô ligado que vai. Entendeu? Não é porque eu tô com a camiseta do Bob Marley aqui, desculpa se te escandalizou, eu tô aqui, que vai te fazer um cara fora do seu tempo. Não, você precisa trazer o futuro para a mesa, mano. Nós precisamos trazer o futuro para a mesa. Meu Deus, entendeu? Cara. E assim, essa aplicação sana muitas crises, né? Porque igual nós estávamos falando, né? A dificuldade da galera é acreditar no futuro. Pô, o Samuel, beleza, mas o futuro? O pastor Evandro Negs, beleza, mas esse cara que ele tá discipulando aí para assumir o lugar dele? Não dá, né?
Pô, o Exatamente. pastor Dênio, beleza, mas esse cara que o pastor Dênio tá discipulando aí, não dá. É o futuro, a gente tem dificuldade, né? A gente tem Exatamente. dificuldade com o futuro, medo do A futuro. gente estereotipa demais as coisas. A gente estereotipa demais o que pode acontecer. Cara, Deus, ele é atemporal. Ele tá vendo o que você não tá vendo. Ele já tá lá. Deus já tá lá no futuro. Ele sabe o que precisa. Ele sabe quais são as características. Ele sabe quais são as demandas. Ele sabe de tudo isso daí. E Davi, aparentemente, não tinha absolutamente nada, característica natural nenhuma parecida com seus irmãos. E não é isso que o Senhor leva em conta. Ele leva em conta o quê? Um coração semelhante ao meu, cara. Um coração semelhante ao meu. Coração semelhante ao meu. Meu Deus. É isso. Que louco. Eu ia perguntar para você exatamente isso, né? E o que você pensa que nós podemos fazer para que essa geração, facilitar essa geração estar à mesa com a gente? Como que você vê isso, essa facilidade? Porque nós entendemos que existem algumas conversas que talvez o futuro ainda não consiga absorver. Mas qual é o caminho para isso? Para poder colocar essa galera à mesa, para discipular mais essa galera, dar a oportunidade deles terem também um contato ali, né, com aquilo que é necessário para o ministério, para a chamada, para o desenvolvimento dele. Uma igreja saudável, ao meu ver, na minha humilde opinião, é uma igreja que traz e que dá abertura e voz para a adolescência. Marco, as coisas passam de forma muito rápida, muito rápida. O que é 5 anos, os próximos 5 anos? Os próximos 5 anos, para mim e para você, não vai ter tanta mudança abrupta. Não vai ser uma coisa, puxa vida, cara, isso daqui mudou minha vida. São pequenas mudanças, mas ela não vai trazer um impacto muito significativo, exatamente. Né? Agora, quando você pega, uma coisa é um cara de 15 anos, outra coisa é um cara de 20 anos. Outra coisa é um cara de 10 anos, outra coisa é um cara de 15 anos. O que eu quero dizer, o que nós precisamos não é dar passos muito longos, só volta 5 anos. Volta 5 anos. Traz uma pessoa 5 anos a menos da sua idade e escuta o que esse cara tem para dizer. Traz na sua mesa, vê o que esse cara está fazendo, qual que é o desejo, qual que é o anseio desse cara, quais são as dúvidas teológicas que esse cara tem, o que esse cara está escutando, quem que são os youtubers que estão ditando aí, o que esse cara está ouvindo, sabe, é se preocupar com o mundo deles, mano. O que está acontecendo aí, como que a gente pode utilizar, inclusive, disso pro agora? Como que a gente pode se preparar dessa forma e liberar recursos para tal? Lá vai eu de novo aqui. Nós gostamos muito, mano, da ideia de dar visibilidade para os profetas. E eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso. Quando os profetas aparecem, são momentos assim épicos, que você vê as coisas tomando um norte muito diferente quando há uma intervenção de um profeta na Bíblia. A figura do profeta é uma figura admirada, inclusive dentro da vida da igreja. Puxa, aquele cara é o profeta. Aquele fulano é o profeta. Mas quando você olha para a vida de Daniel, na Babilônia, ao comando do reinado de Nabucodonosor, junto com seus amigos, nós não estamos falando de um profeta, nós estamos falando de um cara, de um menino, que estava longe, completamente longe da sua cultura, que não se corrompe, mas que ele trazia características intelectuais, dado pelo Senhor, inteligência e sabedoria. Esse cara, ele muda uma nação. E não é uma figura de um profeta. Não é uma figura, nossa, onde... Não. É Daniel, que tem os seus princípios muito bem estabelecidos, que tem amor pela palavra e que está ali
à disposição do Senhor. E no processo seletivo de Nabucodonosor, ele passa. Existe um processo seletivo, você sabe disso. Sim. Existe um processo seletivo para que ele pudesse estar lá. E ele está aprovado nisso. Cara de boa aparência, estatura, etc. E ele está lá. Mas acima de tudo, inteligente, sabedoria. A Bíblia vai dizer que ele era mais sábio do que todos os sábios daquela região. Quando nós olhamos para os nossos jovens e adolescentes, nós temos que ter disposição também de enxergá-los dessa forma. Nós valorizamos os profetas, mas nós não deixamos passar os Daniéis. Nós podemos enviar os Daniéis para o campo missionário, entendeu? Muito bom. Os Daniéis não precisam estar em cima dos púlpitos. Os Daniéis podem estar governando uma nação, cara. Inseridos nas esferas da sociedade, Exatamente, exatamente. Os Daniéis podem estar lá. Nós investimos muito, e aí talvez eu possa bugar a sua cabeça aqui em algum momento. Nós investimos muito em missionários, no campo missionário. Embora hoje o estereótipo do missionário mudou demais. Mas nós investimos muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui. Quantas pessoas vocês já enviaram para as universidades, pago pela igreja? Quantos? Quantos aqui foram financiados pelo corpo de Cristo para estarem preparadas para servir o povo? Para servir o povo, para ser uma igreja socialmente relevante. Quantos? Então, entende? A gente deixa passar algumas coisas que estão aí. E nós deixamos passar a possibilidade, o recurso que a igreja tem de fazer cada vez mais relevante, de valorizar essa geração, de trazê-los para a mesa e etc. Então, essa conversa vai longe. Espero que os irmãos tenham paciência. Não, aí. muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu penso que essa geração ela tem muito para contribuir. Amém. Muito para contribuir. Amém. Cara, essa parada de Davi me pegou. Eu tô pensando no Davi ainda, você acredita? Sério, gente. Não, porque que você falou assim, nós precisamos entrar no mundo da nova geração, entrar no mundo do futuro. E aí você para pensar, se os irmãos de Davi entrassem no mundo de Davi, veria que ele não era um qualquerzinho mesmo, não. Porque Exatamente. às vezes a gente, o Davizinho, o menorzinho. Pô, mas o cara matava o urso, mano. O cara matava o leão. Nós sabemos que essas capacitações vêm do Senhor. Um Exatamente. menino não consegue fazer isso se não for com o Senhor. Mas se os irmãos de Davi tivessem visto ele fazendo o que ele faz, não desacreditariam dele. Exatamente. Se o pai de Davi tivesse dado ouvido quando ele chegou em casa, quem sabe, aqui eu conjecturando, pô, matei um leão hoje, matei um urso. Ah, moleque, para de graça, tá brincando, tá dando risada. Você topou o dedo aí na pedra e tá falando que foi um leão que te mordeu. Até porque a sua função não era uma função que exercia valor. Exatamente. Poxa Pastor, vida, ele tá pastoreando, pastoreando, cara. Quem que vai dar credibilidade para um menino que tá lá, cara? Quem que vai dar credibilidade para esse cara, mano? Entendeu? Quem que vai dar credibilidade? Tanto é que essa coisa da imagem é tão forte que no momento que Davi aparece lá, o primeiro entregador do iFood, né? Aparece lá para os seus irmãos e ele olha para aquilo, e ele olha para aquele gigante e ele pensa, cara, esse cara tá afrontando o Deus dos exércitos e vocês não estão fazendo nada. Não é possível, cara. Não é possível. Por quê? Porque a experiência do secreto te dá convicção para aquilo que você pode fazer em público. Então, o cara ele não vem, ele não pensa do nada o que ele poderia fazer, entendeu? Já é uma relação aqui, ó. Tem uma relação aqui que publicamente tornou visível. Isso aqui, Tanto é que no momento que ele se coloca à disposição, o que nós temos que fazer? Vamos colocar uma armadura nele. Não, isso aqui não cabe para mim, irmão. Isso aqui não cabe para mim, não é isso, entendeu? Isso aqui não é. Isso não é para mim, isso é para ele. Isso aqui não é para mim. Eu não preciso disso. Até quando a gente chama o futuro pra mesa, nós queremos que o futuro use Entendeu? as nossas armas do passado. Exatamente. Cara, isso vai longe. Não vai, isso vai muito longe. Dá pra poder... Cara, assim, Davi
traz um ensinamento muito precioso sobre o futuro, né? Nunca tinha olhado para a história de Davi, por isso que eu tô viajando aqui. Nunca tinha olhado para a história de Davi com essa perspectiva do futuro, né? Então, você vê, o Saul traz o Davi para a mesa, mas ainda assim quer colocar a armadura do passado. Ferramenta do passado. Certamente ninguém ali usaria uma funda e 3 pedras para matar um gigante. Ninguém. Inovou o instrumento de guerra, o Davi. Então, pois bem, agora os nossos Davi estão com uma funda e 3 pedras para matar os gigantes e a gente não quer deixar que eles enfrentem, né? Cara, esse que é o problema. Muito louco, pastorzão. Eu vi um corte seu, falando um pouquinho agora, mudando um pouco, né, de assunto, do Kashner, filósofo. Eu queria que você contasse essa história aqui pra galera, cara. Eu vi essa história você falando. Do Kashner foi quando ele fala a respeito do perdão, eu acho que foi esse. Isso, exatamente. Tá. Poucas vezes, assim, eu trago esse tipo de coisa para a mesa e para o púlpito, né? Uhum. Mas isso foi uma coisa que me pegou muito quando se trata do perdão. E eu acredito que hoje, boa parte das feridas no coração e que impedem os cristãos de romperem é a falta de perdão, é a falta de liberação do perdão, né? E que o perdão para nós não deve ser uma opção. Ele é sem opção. É um mandamento, né? É um mandamento. Pronto, acabou. Isso daí faz parte do caráter cristão. A gente não espera perdoar, né? A gente não espera por essa ação. A gente já perdoou antes mesmo da ação do erro. Já está resolvido aqui. Inclusive, se você precisar errar, que seja comigo, porque eu já estou muito resolvido. Essa deveria ser uma postura de alguém, de um filho maduro, de um ruios. E o Kashner vai falar algo muito interessante, porque ele vai fazer uma analogia, que, se eu não me engano, eu acho que é exatamente sobre isso que você está falando, que é a analogia que ele fala sobre 2 crianças brincando. Isso, exatamente. E ele vai mencionar, puxa, quando 2 crianças estão brincando, meu filho e seu filho estão brincando, e no meio da brincadeira ali, você pode ter certeza que é só questão de minutos para o pau começar a fechar e eles vão começar a brigar. É fato, é só questão de tempo. Só que dali a pouco, eles vão voltar a se falar. E é besteira qualquer pai ir lá interferir na briga de criança. Porque daqui a pouco eles vão lá e vão começar a reatar a amizade deles. E vai parecer que nada aconteceu. Vai chamar, inclusive, depois um amiguinho para dormir na sua casa. Entendeu? Tá tudo certo. Diferente dos pais que começam a brigar por conta das crianças. Esses pais que começam a brigar por conta das crianças, provavelmente eles nunca mais vão brincar juntos. E aí o Kashner vai falar algo muito interessante. Ele vai falar assim, sabe por que as crianças preferem voltar a se falar? Porque elas preferem muito mais a relação do que ter razão. Os pais preferem muito mais ter razão do que a relação. E por você preferir muito mais ter razão do que a relação, hoje você está fadado a ficar sozinho. Quantas pessoas que deveriam estar na sua mesa no domingo, pós-culto da sua família, que você preferiu muito mais ter razão do que a relação, e hoje tem uma cadeira vazia lá. Entende? Então a gente perde isso. Então a disposição de perdoar é a valorização da relação, mais do que ter razão. É mais ou menos esse caminho. É isso. E por que eu pedi para você trazer essa analogia, né, do Kashner? Porque nós estamos num ano terrível, né? Sim. Temos Copa do Mundo, cara, até aí todo mundo tá junto. Em 2026. Mas nós temos eleições. E nós sabemos que a última eleição que nós tivemos para presidente foi assim. Eu acredito que talvez você está aqui me ouvindo e talvez você tenha colhido frutos muito negativos até hoje. Muito daquela eleição de 4 anos atrás, né? Porque assim, foi uma loucura. Foi assim, pessoas pararam de falar umas com as outras. E por isso, né? Por ter razão. Exatamente. Por eu ter uma opinião política diferente da sua, mas eu não ter que hoje está arrependido, tenho total certeza. Com certeza. Tenho total certeza. Tá arrependido. Não tem como, né? Não tem como. E a gente saber respeitar, a gente impor a nossa opinião política, obviamente, mas sem como que eu posso dizer? Sem essa mágoa, né? Sem carregar essa mágoa do outro, porque o outro pensa politicamente diferente de nós, né? Nada pode estar acima da relação, né? As nossas convicções, elas podem mudar.
mas a nossa relação ela precisa amadurecer. E ela amadurece na adversidade, na forma diferente de se pensar. Com muito respeito, com muito diálogo, mas elas amadurecem nesse lugar. É triste ver que famílias deixaram de se falar, filhos com pais e pais com filhos, por motivos como esse. O plano do diabo permanece o mesmo. Matar, roubar e destruir. E ele utiliza de momentos como esse daí também para trazer ruídos e matando, roubando, destruindo os lares. Então, a minha dica para você é que você prefira muito mais a relação do que ter razão nesse tempo. É isso. Acredito que é isso também, pastorzão. E para nós encaminharmos para o final aqui, o que você poderia dizer para um líder de jovem que está começando agora, que você gostaria que dissessem para você bem no comecinho ali, quando você estava iniciando? Fala aí para ele. Tá. Eu gosto muito de um pensamento que diz, bom, Deus está muito mais disponível para que a gente faça o sobrenatural do que a gente preocupado em viver apenas aquilo que é natural. Você tem um Deus sobrenatural que está totalmente disponível. O véu do templo se rasgou de cima a baixo para que nós pudéssemos ter total acesso a Ele. Não aceite ter uma vida natural, que o sobrenatural seja algo comum na sua vida. Faça pedidos ousados, faça planos ousados. Porque lembre-se, o nosso sonho e aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ele pode se tornar até algo meio que megalomaníaco. Parece que é muito fora. E é óbvio que vai ser assim. Porque o nosso sonho é do tamanho do nosso Deus e não do nosso tamanho. Por isso que ele é tão grande e tão fora. Então não deixe ninguém diminuir por conta da circunstância, da família que você nasceu ou qualquer coisa do gênero, aquilo que você foi chamado para fazer. Aquilo Glória que Deus a Deus. te encaminhou para fazer. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos ver algo muito semelhante a isso. Quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus, nós vamos ver algo muito semelhante a isso. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos olhar e ver alguma coisa muito semelhante a isso. Ou seja, todos os homens passaram por esse lugar de convicção do seu chamado, mas talvez não o apoio que eles achavam que poderia ter dentro do seu lugar mais seguro. Dentro da sua casa ou até mesmo dentro da vida da igreja. Mas não deixe que nada apague isso. Porque o seu sonho é do tamanho do Senhor, Deus, e não do seu tamanho. Por isso que te assusta, mas também te conforta e te encoraja a seguir. E esse seria a minha dica. E o tempo passa muito rápido, cara. Passa rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Hoje, com 35 anos, eu olho para trás e falo, meu Deus, como passou rápido. Logo, logo, provavelmente não serei mais pastor de jovens. Não estarei mais à frente da juventude. Então, aproveite o tempo que você está, se prepare. Isso é muito importante. Esteja com pessoas, esteja com o seu coração voltado ao Senhor. Se aplique na leitura da palavra. Todos os dias que o seu coração queime por Ele. Existem lugares que só pessoas apaixonadas vão conseguir acessar no Senhor. Pessoas que são loucamente apaixonadas por Ele vão conseguir acessar. E que essa pessoa seja você que está nos ouvindo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora, mano, tem um talkzinho de perguntas e respostas mais rápidas, assim, mais na resenha, que eu gosto de fazer com os convidados. Então, vamos lá. Indicação de um bom filme. Ai, tá. Pode ser série também. Eu falei filme, mas pode ser uma série boa aí, alguma coisa. Qualquer uma ou tem que ser de crente? Não, qualquer uma. Puxa, tem uma série boa. Tem uma série que chama The Sinner, você já assistiu? Não. Cara, você precisa assistir The Sinner. Eu acho que é uma das séries, assim, sensacional. Muito boa. Tem que ouvir, tem que ver. Muito legal, muito bom. Tem alguns outros filmes aí que eu gosto, mas eu acho que vai trazer muita polêmica, então eu vou me conter aqui. Vou me conter? Estamos na igreja, né? Tô no púlpito sagrado aqui. Um hobby, pastorzão? Hobby.
Cara, eu gosto muito de assistir coisa bem nada a ver da vida, assim, cara. O hobby é assistir coisa aleatória. Cara, eu assisto muita coisa aleatória, mas eu gosto muito de futebol também. Futebol. Corinthians, né, cara? Futebol, Porque nós é Corinthians. Corinthians. Deus é fiel. Deus é da fiel. E todo Nós demônio também eles somos. mandaram só os porcos. Até eles se suicidarem. Então me deixa ajuda aí, Deus falar você que é com palmeirense se converte. Deixa Deus falar com você. Uma pessoa, Além da pessoa do Senhor Jesus, minha esposa. uma frase que você carrega consigo. Martin Luther King tem uma frase do qual ele disse: poucos momentos antes de tirarem a sua vida, naquele fatídico momento que é: se você ainda não achou um motivo para morrer, você ainda não encontrou um motivo para viver. Meu Deus, essa é pedrada. Eu ia falar, torce para algum time, mas você já citou aqui, Coringão, tamo junto. Indicação de um bom livro, pastor. Um livro que te marcou aí. Tá, eu tô lendo um livro agora chamado Pense à Frente, do Craig Groeschel, muito bom, indico, sugestão. Tem vários outros livros que eu poderia indicar aqui. Gosto muito de C.S. Lewis, gosto muito de Um Impostor que Vive em Mim, eu adoro esse livro, muito bom. Mas esse Pense à Frente, eu acho que para você que está liderando, para você que está à frente aí do ministério, independente da faixa etária, é um livro que vale a pena parar tudo para ler. Muito bom. Referências que você tem na sua caminhada, no seu ministério, que te ajudaram muito em todo esse processo de liderança, de pastoreio, amadurecimento. Tá, referência para mim é tudo dentro de casa. É isso. Então, eu tenho ali o pastor Daniel Pai, que não Cê tem nem o tá que falar, né? Para mim é o homem do céu. Depois, Daniel Júnior, tem a pastora Solange também, tem o meu pastor André, e a própria pastora Esther, tem os pastores que fazem parte ali do grupo de pastores, quem eu admiro de perto, vejo a vida. E também tem um pastor que foi o meu pastor enquanto eu morava nos Estados Unidos, o pastor Gus e a sua família, que é hoje um dos meus mentores. Eu acho que são esses caras aí, os Muito caras bom, de perto. Muito bom. 3 coisas que o pastor Evandro gostaria de fazer ou de ter antes de morrer. 3 sonhos do pastor Evandro antes de descer a sepultura aí. Cara, que loucura. Essa pergunta é hein? difícil. Essa eu deixo por último porque ela é difícil. Que loucura, 3 sonhos. Puxa vida. Eu poderia espiritualizar a coisa aqui assim e tal, mas aí ficaria muito espiritual. Já tá muito assim, crente, né, esse cara? podcast. Tá muito espiritualizado, assim, né? Mas vamos lá. Cara, eu nunca fui para Israel, eu acho que essa é uma experiência que todo cristão deveria ter. Para entender todo o contexto, e todas as pessoas que foram realmente voltam de lá dizendo, cara, é uma experiência que Única, vale né? a pena ter. Eu tenho muita vontade de conhecer os lugares por onde Paulo passou, foi preso, enfim, Pátimos e etc. É um sonho, um desejo meu, quero muito que isso aconteça. Então ir para Israel é um. Ir para Israel é um deles. Mais dois. Puxa vida. Nossa, que É difícil, né? Essa, né? pergunta. Pega, né? Pega demais. Cara, quem sabe escrever um livro? Eu acho que Boa. escrever um livro seria uma pequena contribuição Legal. para o mundo aí. Então seria a Israel, segunda. escrever um livro. Escrever um livro e, pela graça e misericórdia de Deus, assim, as experiências que eu menos imaginei ter, o Senhor me proporcionou, cara. O Senhor me proporcionou. Então, eu teria que pensar nessa terceira. Eu te mando. Semana que vem você me chama de Eu te mando novo. no WhatsApp lá. Você me chama de Ah, novo, bom aí demais, eu bom te demais. mando aqui, a gente grava esse terceiro ponto aí. Pastorzão, a câmera é sua. Fica à vontade. Se tem Poxa. alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, fica à vontade aí. Poxa, obrigado mais uma vez pelo convite. Amo essa casa, amo essa família, amo os pastores dessa casa. O que vocês têm vivido e levado para o mundo é algo essencial, é algo que essa geração precisa, e glória a Deus por isso. Eu oro para que você que está aí nos ouvindo tenha o coração queimando pelo Senhor e pela obra, ame a igreja, ame a vida da igreja.
E se você caiu despretensioso dentro desse podcast aqui, dentro desse vídeo, não foi despretensioso, é o plano do Senhor para que você pudesse escutar. Eu oro para que, de alguma forma, eu tenha contribuído para a tua fé, para o momento que você está passando. E se você escutou, não esquece de mandar lá no meu Instagram, lá em algum canto, para que eu também te conheça e possa ouvir o testemunho pós esse podcast aqui, o que afetou na sua vida. Então, que Deus te abençoe e tamo junto. Bom demais. Pastorzão. Tamo junto. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi um papo maravilhoso. Eu, particularmente, estou saindo aqui muito edificado. Eu costumo dizer que eu sou sempre o mais privilegiado, né? Porque além de ouvir a conversa em primeira mão, depois eu que assisto para fazer os cortes, então eu sou mais abençoado ainda, né? Então, muito bom mesmo. Foi maravilhoso. E é isso aí. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar para mais uma pessoa todo esse conteúdo aqui. Você que sabe que tem um líder de jovens, alguém que tem uma chamada para liderar a juventude, pega esse link. Manda para essa pessoa, fala, cara, assiste isso aí, que você vai ser muito abençoado. Amém. Cada ideia trocada, uma chave virada. Tamo junto. É nóis.